Muito bom dia. Feliz ano novo, que esse ano seja um ano cheio de bênçãos, de realizações. É um ano que nós estamos chegando mais próximo do arrebatamento. Cada ano mais que eu passo, eu falo, ô Senhor, o Senhor está chegando mais perto ainda. Nós não sabemos quando vai ser, mas com certeza é um ano a menos. Amém? Irmãos, eu fico cada vez mais impressionado com o que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Eu fiz uma vez, tive uma semana lá em Chicago, na igreja do Bill Hybels, uma igreja de 10 mil membros, quer dizer, cabe 10 mil em cada culto. Tinha 2 cultos ou às vezes 3 por domingo. Então imagina o tamanho dessa igreja. E uma das coisas que eu vi lá, que eles ensinaram para a gente naquela semana que eu passei lá, foi que a preparação do culto de domingo era feita com muita antecedência, às vezes 2 semanas antes de acontecer, eles escolhiam os hinos, eles treinavam um teatro, às vezes e aí vinha a palavra que tinha que ser concatenada com essas coisas, né? E eu achei muito interessante aquilo, mas depois o Espírito Santo começou a me mostrar que quando a gente programa muito a nossa vida, e eu hoje assisti o culto do pastor Júnior das 8h30, então eu recomendo a vocês que a palavra que eu vou falar hoje, que tem o título de Esperança no Senhor, a Renata que estava administrando aqui, ministrando, melhor dizendo, o louvor, ela cantou um hino, ela escolheu um hino, que fala da esperança do Senhor. Eu vou então pedir para a Renata que, antes de nós servirmos a ceia, que vocês cantem esse hino de novo, porque está tudo coerente com a palavra, e aqueles que não assistiram o culto das 8h30, assistam pelo YouTube, porque é a continuação de tudo que nós estamos fazendo. Então, às vezes a gente faz planos, mas a palavra de seta vem da boca do Senhor. Isso aqui faz parte dessa introdução. Daqui a 4 dias eu vou fazer 44 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Aleluia! Ali naquele quarto, na cidade de Belo Horizonte, Deus falou muito comigo. E sem que ninguém falasse assim, você quer aceitar Jesus como Senhor Salvador? Você quer aquele tipo de ritual que muitas vezes nós devemos fazer, mas Deus já tinha escolhido pegar esse engenheiro calabrês e transformar, como tem me transformado nesses últimos 40 anos. 44 anos vou fazer. E ali Deus deu uma porção de presente para nós, né? O primeiro deles foi a cura da minha filha, que tinha uma doença incurável. E eu já entrei num evangelho pentecostal mesmo. Aquele evangelho que você crê de capa a capa. Muitas vezes, ao longo desses 44 anos, eu conversei com pessoas renovadas, com pessoas tradicionais, e que questionavam a palavra, que falavam, irmãos, você tem que aprender a entrar no reino de Deus, mergulhando num rio, como fala lá no capítulo 47 de Ezequiel. Se você só puser a ponta do seu pé na margem do rio, você vai experimentar um evangelho de pé. De pé mesmo, né? Não é de pé, só de pé. Mas se você entrar um pouquinho mais e a água bater assim nas suas pernas, você vai ter uma experiência de um evangelho que só chega nas suas pernas. Se você mergulhar e ficar até quase aqui, mas com a cabeça para o lado de fora, você vai ter ainda um raciocínio que não é daquilo que o evangelho real fala para mim e para você. Então é melhor mergulhar logo, irmãos. Mergulha, porque você vai experimentar, você não morre afogado, viu? Você vai experimentar coisas como eu e minha esposa temos experimentado nesses últimos 44 anos. Então essa mensagem que Deus me deu essa semana foi muito impactante para mim, porque eu, nesses 44 anos, tenho um costume, um ritual, como muitos daqui fazem isso, de orar a Deus e colocar as suas realizações, as suas necessidades, os seus sonhos. Tudo isso é muito bom.
Mas o que você precisa aprender como crente que mergulha nesse rio é saber a vontade de Deus. Sem a vontade de Deus você vai perder tempo, quando muitas vezes eu perdi tempo nesses 44 anos. Romanos 12:2 diz assim, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso, ele fala assim, não vos conformeis, não fica com a forma, com este século. Século é esse modo, esse sistema que nós vivemos, né? No mundo corporativo, no mundo de execução, no mundo de empresa, no mundo de empregado, do mundo de modo geral. Então ele fala, não fica com a forma desse mundo ou desse século, mas transformai-vos. Essa transformação, essa palavra transformação aqui no original grego, fala daquela transformação que acontece com a borboleta. Quem nunca viu isso, pega aquela lagartinha feia e num determinado momento ela começa a se transformar de tal forma que sai uma borboleta, de uma lagarta sai uma borboleta. Essa é a transformação que Jesus quer que eu e você tenhamos. Então Paulo estava usando essa palavra metamorfose, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu, como pastor e como crente de 44 anos de vida de crente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho visto crentes que vão para o céu e que ainda não experimentaram a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu quero hoje tentar transmitir aquilo que o Espírito Santo falou comigo como uma primeira pregação deste ano de 2025, que fique forjada na mente e no coração de vocês. Para nós conhecermos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, Ele está dizendo aqui que nós precisamos renovar a nossa mente. Irmãos, não se iluda, o crente não é igual ao mundo. Não é igual ao que está no sistema do mundo. Se você não entendeu isso ainda, porque o mundo é inimigo de Deus. A palavra de Deus diz isso, o mundo é inimigo de Deus. Eles rejeitaram Jesus e continuam rejeitando até hoje. Então, você precisa renovar a sua mente, o seu software, aquilo que está na sua cabeça tem que ser transformado. Essa palavra renovação, ela tem no original o sentido de completa mudança para melhor. Porque tem gente que muda para pior. Aqui, essa renovação, no original, é completa mudança para melhor. E quem é que muda isso em você? O Espírito Santo habita dentro de você quando você recebe a Jesus como seu Salvador. É Ele que tem que te informar qual é a mudança que você precisa fazer. Por isso que essa recomendação que eu fiz da pregação do pastor Júnior de hoje. Porque muitas vezes você está dentro de um plano que você acha que é espiritual, muita gente você está dentro de um plano que você acha que é o melhor plano para a sua vida, que é uma bênção, que Deus está te abençoando financeiramente e tal, e esse plano não é de Deus. É difícil aprender isso, irmãos. Eu tenho aprendido isso nesses 44 anos e ainda preciso aprender. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina e promove essa mudança segundo o plano de Deus. Para você passar por isso, você precisa querer e obedecer à vontade dele. Então, é uma coisa complexa isso, ser crente. Mas ser crente que vai experimentar nesta vida, a vida em abundância. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está cheio de crente que não tem vida em abundância. Ele vai para o céu? Vai. Mas ele passou aqui sem ter a vida em abundância. Salmo 119, 9 diz assim, de que maneira poderá o jovem sou eu sou jovem, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando ao Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, você observando a palavra de Deus, observando ao Senhor, conhecendo a Jesus na profundidade, você vai entender a vontade de Deus para a sua vida no plano de 2025. Então nós estamos começando esse mês, irmãos, hoje é dia 5, faça um propósito nessa semana. Depois do culto já começa, assiste, ouve e veja o culto do pastor Júnior, e pega essas duas palavras e fala com o Senhor hoje, Senhor,
eu quero esse ano, faça um propósito com Deus, eu quero esse ano fazer um propósito de entender a sua vontade para a minha vida neste ano. Muitos de nós começamos a fazer lista de coisas que Deus, que você quer fazer e que acha até que está dentro do plano de Deus. É ruim isso? Não. Eu mesmo faço uma lista assim, Senhor, faz aquela lista aqui, pá. Aí chega no final do ano eu apago aquilo cumpriu, aquilo. E o que não cumpriu, está na vontade dele. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara isso. E no livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 1, nós vamos encontrar até o versículo 5, uma passagem tremenda que eu gosto demais, irmãos. Diz assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, palavra e mandamentos do Senhor, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares pela inteligência e por entendimento alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui ele fala de sabedoria, de entendimento, de inteligência no aspecto de sentido de compreensão. Essa a palavra original que foi traduzida como inteligência no hebraico é para você compreender. Então, buscar a sabedoria de Deus, buscar o entendimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer, qual é a vontade dEle, e buscar e entender, ter compreensão clara, inteligência daquilo que Ele quer, é como um tesouro escondido. Então não é uma coisa fácil. Muitos de nós passam a semana inteira sem buscar com profundidade o conhecimento de Deus, chega no domingo, ouve uma palavra, ele é recarregado a sua bateria, e quando chega no fim do dia do domingo, ela já está quase naquela risquinha pequenininha assim. E aí você entra a semana sem conhecer nada e está com essa bateria descarregada e começa a dar cabeçada em cima de cabeçada. Eu queria, pensando nisso essa semana, Deus me deu eu vou dizer que é uma revelação do Espírito. Então, acompanha esse raciocínio que eu quero tentar transmitir para vocês aqui. Existem 4 camadas que eu chamaria de compreensão, para usar essa palavra inteligência, camada de compreensão que você entende a palavra de Deus. Essas 4 camadas, a primeira delas é você pegar o livro chamado Bíblia e começar a ler com a letra morta. O que eu chamo de letra morta? A palavra de Deus diz que a letra morta é o que está escrito aqui, e você, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, porque você ainda não é crente, não sendo crente, você vai ler essa palavra e você pode compreender o que está escrito. Se você fala português, você pega uma língua em português. Se você fala italiano, você pega uma Bíblia de italiano, mas você vai compreender aquilo. Mas tem passagens ali que a maioria não vai entender. E por que não vai? Porque está sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu já contei isso algumas vezes. Eu fui criado numa igreja evangélica. E só me converti no dia 9 de janeiro, que vai fazer agora 44 anos, de 1981. Quando eu li a Bíblia, então, quando eu ia para a escola dominical, por isso que a gente dá tanta vantagem para a escola dominical, para as crianças, eu ia na escola dominical das crianças. Eu aprendia a palavra, decorava os versículos. Eu sabia, no meu intelecto, eu sabia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma criança é uma esponja, ela guarda essas coisas. Mas essa palavra nunca foi revelada no meu coração, a não ser quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. E aí, as passagens complexas que eu nunca tinha entendido, quando eu lia, eu falei, nossa, estou entendendo tudo. Chegava para Raquel e falava, olha só o que eu entendi aqui. E nós dois que estavam recém-convertidos, ficávamos doidos um com o outro, falando o tempo todo lendo a Bíblia assim. Sabe o que era isso? Era essa segunda camada, que é o Espírito Santo de Deus que revela aquilo que está escrito, mesmo em português. A terceira camada, irmãos, ela é um pouquinho mais complexa.
Porque ela pode ser igual à anterior, na sua língua original, no português, ou até mesmo na língua original, mas revelada pelo Espírito. Essa terceira camada não é mais a do que está escrito em português. Então, quando eu estou lendo aqui, eu que não falo hebraico e não falo grego, graças a Deus, hoje nós temos o Google, nós temos, antigamente era Barça, né? Enciclopédia Barça. Então eu ia procurar lá no dicionário, ia procurar na enciclopédia Barça, eu comprei um monte de livro de grego, de hebraico, para poder entender lá no original. Agora já está muito mais rápido. Essa camada, ela é uma camada que tem que ser lida no original que foi escrito. No hebraico ou no grego, ou até mesmo em alguns trechos da Bíblia, no livro de Daniel, por exemplo, é escrito em aramaico, que é uma espécie de dialeto do hebraico. Ah, mas pastor, precisa entender assim? Eu não sei. Eu sou curioso. Quando Deus fala comigo, eu vou até profundidades que Ele pode me revelar. Aí o que você ganha com isso? Eu ganho uma transferência, uma transposição da minha mente, porque eu tenho enfrentado meus problemas de uma forma alegre. Eu com 44 anos de convertido, eu tenho crescido na presença do Senhor cada dia mais. Desculpe, mas o meu joelho aqui de vez em quando não pode pular, eu esqueço. Né? Mas quem sabe uma hora que eu pular, se ele é curado, eu não preciso operar, porque o problema da operação não é a operação, é a fisioterapia. Todo mundo só fala isso. Então vamos voltar aqui. Eu vou usar um exemplo, como eu não domino a língua hebraica e nem o grego, embora eu tenha pesquisado, eu vou usar um exemplo em italiano. Aí vocês vão entender mais fácil, porque o italiano é muito mais fácil para nós entendermos. Mas eu explico melhor. Vamos dizer que eu use uma frase, eu sou um autor que estou escrevendo aqui uma palavra, e eu uso uma frase, eu sou um italiano, que quero transmitir para vocês que falam português uma frase. Então, a frase seria o seguinte, o sujeito fez falou uma bobagem para mim e eu fiquei chateado, né? Então, eu vou usar uma frase assim. Onde é que eu escrevi aqui? Eu quero esquecer o mal que você me fez, viu, Roberto? Faz conta que o Roberto, que fala em português e eu sou italiano, tenha feito assim para mim, falou uma bobagem qualquer e eu virei para ele como crente, cheio do Espírito e tal, eu vou perdoar. Então eu falo assim, Roberto, eu quero esquecer o mal que você me fez. Só que eu, como italiano, vou olhar para ele e vou falar assim, io voglio scordare il male che mi hai fatto. Io voglio scordare il male che hai fatto. Aí ele que não entendeu nada, ou vamos dizer que ele falasse italiano, falando português, falou, por que você me respondeu numa frase usando o verbo scordare? Porque eu poderia ter falado assim, se o Roberto não fosse importante para mim, fosse uma pessoa conhecida, mas que eu não tivesse nenhuma importância com ele, então eu iria dizer de uma outra forma, io voglio dimenticare il male che mi hai fatto. Você percebeu que eu usei dois verbos diferentes para a mesma palavra esquecer? Scordare vem do cuore, do coração. Então, quando você, como italiano, quer esquecer, perdoar aquilo que o Roberto, que é uma pessoa que me faz bem, que é da minha família, daquela que eu gosto, eu uso o verbo scordare, que vem do coração. Mas se o Roberto não fosse um irmão qualquer que eu conheci ontem, no trabalho, numa coisa que eu estou ainda pregando para ele, eu, como italiano, que falo um italiano scorretto, né? Eu devia falar, io voglio dimenticare il male che mi hai fatto. Qual que é a diferença? Um vem do coração, o outro vem da mente. Dimenticare vem da mente. Então, se eu fosse um autor que vou traduzir uma Bíblia, que não conheço o contexto dentro desse texto, não conheço essa sutileza da palavra, eu vou traduzir simplesmente, eu quero esquecer o que você me fez de mal. Tem uma Bíblia, tem uma tradução que eu conheci lá nos Estados Unidos, que ela é amplificada.
Exatamente por isso, porque ela teria que escrever assim, aqui o verbo que a gente traduziu como esquecer, não é um esquecer assim qualquer, é um esquecer com profundidade, que vem lá do coração, ele tem que explicar, fica entre parênteses explicando isso. Esta forma de você entender a palavra está no 3º nível. Mas tem mais um nível mais complicado que isso? Tem. Quer ver aonde? João 21. No versículo 1, lá no final, só para você ficar dentro da página geográfica e histórica que aconteceu. Jesus tinha ressuscitado, estava andando no meio dos discípulos e das pessoas, a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas com o seu corpo glorificado. Então Jesus já era o próprio Deus que se fez carne e ele já estava com o corpo glorificado como primogênito, não mais como unigênito de Deus, mas como primogênito do corpo de Cristo, que é ele a cabeça. Então nós vamos ter o corpo glorificado, depois, na ressurreição, os mortos vão experimentar primeiro, segundo, depois os vivos, como nós, vamos experimentar e vamos encontrar com ele nos ares, com os corpos glorificados igual ele estava. Então ele chegou de manhãzinha, na beira da praia, e tinha lá 7 daqueles discípulos dele. A Bíblia diz 7, quer ver? Versículo 1 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. É o mesmo mar da Galiléia, é chamado de Tiberíades também. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu são 2, e mais 2 dos seus discípulos. Aqui são 7 pessoas. Esse número 7 tem alguma informação adicional aí, mas não vamos perder tempo. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Muitos de nós em 2024 nada apanhou. Deixa que o Espírito Santo de Deus fale e comunique com você o que ele quer falar hoje aqui. Muitos de nós estamos pescando e nada apanhamos. Mas, ao clarear da madrugada, ao clarear de 2025, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, Deus, nessa 4ª camada de compreensão da palavra, Deus está querendo mostrar para nós que muitas vezes você não tem a bênção de Deus porque você acha improvável aquilo que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, está falando com você. Não é possível que eu, que sou um pescador, que conheço tudo, passei a noite, quando você pesca num lago ou no mar, você tem que ir num lugar profundo, porque os grandes peixes eles são ariscos, eles têm a percepção maior. Então ele está ali dentro daquele lago, eles chegaram a 200 metros de distância de manhã, então os grandes peixes de manhã eles vão embora, vão para o escuro, eles não ficam no claro. Mas por causa da palavra de Jesus, eles lançaram a rede e pegou grande quantidade de peixes. Eu diria o seguinte: se o Espírito Santo de Deus não quisesse comunicar alguma coisa mais criptografada, eu gosto dessa palavra criptografia porque ela quer dizer uma escuta oculta. Ele estava querendo dar uma mensagem já no final para aqueles 7 pessoas. E ele então poderia ter parado aqui no esse versículo 6 que nós lemos. Foi grande peixe, poxa, que benção, olha, já teve uma informação aqui, em cima da palavra de Deus, você jogou uma coisa improvável e recebeu grandes peixes. Mas no versículo 9 desse mesmo capítulo 21, ele continua: ao saltarem em terra, eles viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Quer dizer, Jesus mandou eles pescarem, mas quando eles chegaram na praia, famintos, porque passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada, já tinha o peixe assado e o pão quentinho.
Não precisava nem isso, nem o esforço. Ele já tinha providenciado. E disse-lhes: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Irmão, quando a gente reuniu aqui numa passagem de ano, sobrou comida, irmãos. Sobrou. A gente levou comida em fora, de tanta bênção que foi. Então já estava preparado, não precisava trazer mais nada, né? E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Irmãos, quanta informação rica que tem aqui. Qualquer um de nós que está lendo a Bíblia na camada inicial, na primeira camada, apenas como uma informação, passaria batido nessa informação dos 153 grandes peixes, não tem? Mas eu olhei aquilo lá e falei, eu quero saber por que esse detalhe de 153 e não cerca de 150, cerca de 200 ou inúmeros peixes. Tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, tem um endereço. De um primeiro nível, que você não compreende muitas vezes, do segundo nível, revelado pelo Espírito Santo, não precisa falar hebraico, não precisa falar italiano, não precisa falar nada disso, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que nos comunica, e a terceiro nível, e o quarto nível, mas aqui, esse 153 tinha uma informação, e eu, curioso, quero saber. Aí fui lá aprender que existe para o hebraico, existe uma ciência chamada gematria. Jesus sabia dessa gematria. Jesus sabia que a letra Aleph, que é a primeira letra do hebraico, Bet, que é a segunda letra, e assim por diante, cada uma dessas letras tem um número de significado. Então, Aleph é 1, Bet é 2 e assim por diante, até o 10º. Depois, 10, 20, 30, até 100. Depois, a última letra, que é Tav, é 400. Quando você soma a somatória dessas letras, você vai encontrar uma palavra que muitas vezes não tem sentido nenhum, mas aqui tinha. E eu lá na beira do lago de Tiberíades, falei na segunda vez que eu fui a Israel, já contei essa história, mas pode ser que tenha algum que não ouviu. Cheguei lá para o guia e falei, escuta, desde que eu me converti, eu deparo com essa palavra e nunca ninguém me explicou. Por que tem 153 grandes peixes e não 180, não 200? O que é? Ele era um judeu messiânico e que a mulher dele era professora de gematria na Universidade de Jerusalém. Ô, Caio, que coincidência! Oh, meu Deus do céu! Irmão, são milagres pequenos como esse que você encontra quando você está na quarta camada da palavra. O que houve, Saulo? A minha mulher precisou jogar um programa no computador, ela com um grupo de trabalho, durante 1 ano, passaram testando quais são as possibilidades, porque é um fatorial de 153, é uma combinação de bilhões de possibilidades. Só um computador podia fazer. E ela jogou e descobriram, nesta semana, coincidentemente, quando eu e a Raquel estavam lá, que 153 significava Bezalel. Eu falei, fiquei olhando com aquela cara de curioso, mas ignorante. Eu não falo hebraico. Ah, não, irmãos. Então é o seguinte, a Bezalel escreve com 5 letras. A primeira letra da direita para a esquerda é Beit, que é número 2. Quem tem calculador aí na mente, vai somando aí. Segunda letra, Tsad, que é o número 90. Terceira letra, Lamed, que é o número 30. Quarta letra, Aleph, que é o número 1. Quinta letra, Lamed de novo, que é El. Lamed é a letra Lamed, que é o número 30. Então, 2 mais 90, mais 30, mais 1, mais 30, dá 153. E Bezalel, que quer dizer sob a proteção ou à sombra de Deus. Irmão, eu comecei a chorar. Ou seja, se eu pegar essa mensagem criptografada, se eu obedecer à palavra,
jogando a rede num lugar mais improvável, numa hora mais improvável, nós vamos estar sempre à sombra e à proteção de Deus. Amém? Feita essa introdução, agora eu vou iniciar a passagem, a pregação. Abra aí na Bíblia 112, capítulo 112 do livro de Samuel, versículo 1. De Salmo. Falei Samuel? É que eu li de longe aqui. Capítulo 112 do livro de Salmos. Vou ler só o versículo primeiro aqui, que ele começa já dando tanta informação. Ele começa assim, aleluia! Assustei vocês? Ele já começa dando uma informação que é como se a gente estivesse prevendo que esse ano vai ser tão bom que ele já começa falando, aleluia! Alegre, está alegre. Não comece o ano triste, irmãos, porque a sua tristeza está dentro do plano de Deus, ouvindo a palavra do pastor Gino, a sua tristeza está dentro do plano de Deus. E Ele tem que trabalhar com você, porque é exatamente nesse trabalho que você vai passar a eternidade com Ele. E Ele então diz assim, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e se compraz ou se alegra nos seus mandamentos. No original hebraico, essa palavra bem-aventurado, Asher, ela tem uma raiz que vem de uma outra palavra que é Asher, que significa seguir diretamente, progredir, ser feito feliz. Então, você que é um homem bem-aventurado, vai seguir diretamente, vai progredir. Você não vai ficar parado. Tudo aquilo que você puser a mão vai progredir, irmãos. Vai acontecer, porque você é um bem-aventurado. Isso ele já começa dizendo que ele já te rotulou como bem-aventurado. A segunda... Então, ele está dizendo que o homem que teme ao Senhor, ele se alegra nos seus mandamentos. Então, ele está focado na expressão daquele que teme ao Senhor. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Eu estou olhando lá no fundo. Essa semana me consultaram sobre a diferença de medo e temor. E tem uma diferença brutal nessas duas. Embora no original grego, que é uma língua muito rica, neste caso ela é muito pobre. Porque temor e medo para o grego é fobia. Eu tenho, por exemplo, aracnofobia. Se passar uma caranguejeira aqui embaixo, daquelas peludas assim, eu vou embora correndo. Eu não consigo me controlar. Se passar um leão, eu olho de longe, tal, acho que até chegar em mim. Eu não tenho fobia dele. Mas a aranha eu tenho. Então, fobia, nesse caso, é medo. Agora, quando foi que apareceu primeiro lugar na Bíblia a palavra medo? Vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 9. Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 3, melhor dizendo, no versículo 9. Depois do pecado, Adão pecou. Então, Adão, a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele falava com Deus diretamente, ele não tinha nenhum receio das coisas, mas ele não conhecia o que era bem e mal. Adão parecia um sujeito meio bobo, não é? A gente tem essa impressão que ele, não conhecendo o bem e o mal, ele era meio bobo. Não, Adão era muito mais inteligente que qualquer desses homens que passaram depois do pecado. Porque ele deu nome em todas as coisas que Deus criou, ele estava dominando tudo que Deus tinha feito. Mas ele não sabia distinguir o que era certo e errado, ele não sabia distinguir o que era bom e mal, porque ele precisava perguntar para Deus, o plano de Deus era dele. Não tinha o plano de Adão e o plano de Deus. Não tinha a vontade de Adão e a vontade de Deus, tinha a vontade dos dois. E para isso que Deus criou o homem. O homem não foi criado para morrer, irmãos. A morte foi consequência do pecado. Então, olha só como foi que Adão agiu depois do pecado, depois dele errar. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Deus continua chamando você e eu o tempo todo. Você não percebe isso, mas Deus continua chamando você e a mim o tempo todo. Mesmo antes de ser crente, Ele está te chamando.
Porque o tempo dele não é o mesmo tempo meu. A visão de Deus é uma visão que eu costumo chamar de visão quântica. Ele olha assim, instantaneamente o passado, o presente e o futuro. Não tem para Deus a diferença. Passado, presente e futuro é uma visão instantânea. Então ele continua chamando a mim e você. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus estava procurando Adão. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Olha que coisa. E porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. A nudez fez ele ter medo? Não. Não é só a nudez que ele fez ter medo. Eu falei: Senhor, mas o que quer dizer esse negócio do nu? Eu fui procurar no original. Sabe o que significa essa palavra hebraica que traduziu como nudez? É ser astuto ou tornar-se esperto. Quando Adão percebeu que ele estava astuto e esperto, aos olhos dele, porque ele conheceu o que era bem e mal, ele viu que ele perdeu a proteção de Deus. A nudez dele na verdade, ele perdeu a proteção de Deus. Tanto é verdade que na sequência ele fez uma capa para ele de árvore. Ele já quis resolver o problema da proteção de Deus. Ele criou um avental. Por isso que a maçonaria usa um avental, que é um símbolo de proteção. Aí Deus falou: não, peraí. Você não vai usar, não é pela sua força, pelo seu mérito, pela sua maneira de ser. Eu vou fazer uma cobertura com você, matando um ser inocente, que eu não sei se era um cordeiro, mas já estava representando Jesus. E pela morte daquele, ele tirou uma capa e cobriu Adão. A partir dali, começou o sacrifício como uma forma de procurar a proteção de Deus. Eles estavam olhando lá na frente em Jesus. O sangue de Jesus é que nos cobre e nos protege, irmãos. É importante você entender isso. Quando Jesus derramou o seu sangue, se você clamar pelo sangue que vem cobrir você, ele vai resolver o seu problema. Ele vai trazer de novo a sua proteção, que ele sentiu isso. Agora eu pergunto, esse sentimento que deu para ele essa sensação, que é um resultado do pecado, é um sentimento bom? Não. Medo não é um sentimento bom. Medo é desconfortável, ele é um negócio que traz fobia. Fobia, você entende essa palavra fobia? Mas aí eu falei: bom, mas peraí. Vamos lá, a Bíblia ela tem uma regra de entendimento que chama hermenêutica. Os seminaristas, teólogos, deram esse nome bonito aí, hermenêutica. É você pegar o inteiro, ela é autoexplicativa. A primeira regra de hermenêutica é que ela é autoexplicativa. Se você tem alguma dúvida que você quer relativizar a Bíblia, porque você parou nisso, não, vai profundamente, porque a Bíblia vai explicar. E esse caso específico está aqui claro. 1 João, livro de João, João explica isso no versículo 18 do capítulo 4. Ele diz assim, ele vem falando no capítulo 4 sobre o amor de Deus, o amor ágape. O amor ágape no grego é aquele amor que eu e você não somos capazes de amar, a não ser que Deus use a você e a mim. É o amor que só Deus é que tem capacidade. Esse amor de ágape, que de Deus, é aquele que fez ele morrer, Jesus morrer na cruz, para pagar no meu e no seu lugar a nossa dívida. Então, no amor, ou seja, no ágape, não existe medo. Ponto. Ou ponto e vírgula. Antes, o perfeito amor, ou seja, o perfeito ágape, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, ou seja, essa palavra continua sendo fobia, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aqui, hermeneuticamente explicando, é o seguinte: esse medo de Deus, pela culpa do seu erro, não é um medo, não é o temor de Deus, que eu quero explicar. O temor de Deus, no hebraico ele é mais completo do que no grego. O temor de Deus, quando nós vamos estudar isso aqui,
No versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, diz assim, que aqui agora é no hebraico: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, esse temor no hebraico é diferente do medo no grego, porque ele fala de uma reverência, de um respeito profundo, de que não representa somente medo, mas principalmente profunda admiração pelo que Deus é. Quando você nasce de novo e você tem o seu nome escrito no livro da vida, a partir desse momento, irmãos, você é da família de Deus. O que é Deus para você? Ele é somente Pai e Salvador. E ele, mais do que isso, ele dá uma informação adicional. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, tudo que está disponível para Cristo, está disponível para mim e para você. Na hora que você entende isso, você vai ter um temor de Deus que é diferente de medo, porque medo é por causa da culpa. Então, toda vez que você fizer um erro, você vai ter medo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é justo também. Então, não esqueça disso, irmãos. Na tribulação, por isso que Ele não permite que a igreja, que Ele morreu por ela, passe na tribulação. Mas quem é a igreja? Essa é uma outra pregação. Eu, como pastor, vou dizer uma coisa para você. Um percentual muito grande que pensa que é crente, não é. Vai ficar na tribulação. Ah, mas espera aí, eu sou bonzinho? Não tem mérito nenhum, irmãos. Não tem mérito nenhum. Al Capone entrou lá no prisão, foi convertido e morreu crente e vai encontrar comigo, com você no mesmo lugar. Então, preste atenção na teologia que você está fazendo, porque a teologia pode te levar para o inferno. Essa teologia pode te levar para o inferno. Então, o temor de Deus é muito diferente do medo de Deus pela culpa que você tem. Deu para entender? Essa palavra princípio da sabedoria, que eu li agora aqui, é a mesma palavra que está lá no Gênesis 1:1, que é Bereshit, no princípio, no que significa o começo, a base, o início mesmo. Então, se você quer começar o ano em busca dessa sabedoria de Deus, você precisa compreender espiritualmente o que quer dizer o temor de Deus. O temor de Deus, ele não passa pelo medo, porque o amor de Deus, que é misericordioso, que é longânimo, que é poderoso, ele cobre multidão de pecados. Se você pecou, e você, ao invés de ter medo de Deus pela consequência do pecado, porque ele é justo, só tem um caminho de você resolver isso: se arrepender. Se você não muda, se você não desiste daquilo, se você não reconhece que você está errado, você pode sim ter medo de Deus, porque ele vai botar a consequência disso. Entende isso que eu estou falando, irmãos? Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor, isso aqui é um versículo que eu gosto demais. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. Quem que dá laço de morte para nós? Satanás. Tiago explica isso. No capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E essa palavra sujeitar é estar sob a soberania de Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa expressão resistir é a mesma usada para antihistamínico, remédio antihistamínico é contra a alergia. É a mesma palavra. Então eu tenho um trabalho nosso, é sujeitar a Deus e resistir. E o que acontece? O diabo fugirá de vós. Então eu vou voltar agora para a gente terminar no capítulo 112 de Salmos. De Salmos. Capítulo 112 de Salmos. Versículo 1 diz assim: o homem que teme ao Senhor e se compraz ou se alegra nos seus mandamentos, é esse o homem que é bem-aventurado. E essa palavra compraz é a mesma que aparece em Salmos 18, 19.
Trouxe-me para um lugar espaçoso. Guarda essa expressão, lugar espaçoso. Quem que está precisando de um lugar espaçoso aqui? Levanta a mão. Esse é o lugar espaçoso que Deus tem prometido para mim e para você para esse ano. Então, trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque Ele se agradou de mim. A mesma palavra que pôs ali como compraz. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, toda a humanidade está disponível para a salvação para toda a humanidade? Está. Mas todos vão ser salvos? Não. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, eu gosto dessa expressão que eu vi uma vez de um advogado. Todo contrato, para ter validade, ele precisa ter duas assinaturas. Celebrar um contrato com alguém, ou com alguma empresa, ou com alguma pessoa, tem que ter o contratante e o contratado. O contratante aqui, nesse caso de Jesus, que morreu para toda a humanidade, é Jesus. Ele assinou o contrato e deu para mim e para você, para toda a humanidade. Se eu não assinar, não valeu nada aquele sacrifício. Para a minha vida não valeu nada. Percebe isso? Então está disponível para mim e para você assinar esse contrato. Ele já deu para mim e para você. Você precisa só assinar. Na hora que você assinar, acabou. O diabo tem que sair perto de você, porque você agora está com o seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, é tremendo isso aqui. Agora, uma coisa é você ser salvo, como eu disse logo no início, e não experimentar a abundante vida que Jesus tem disponível para mim e para você. Não é lá na eternidade. Na eternidade é óbvio, não vai ter mais nada. Nós já vamos viver eternamente com Ele e acabou. Mas eu estou falando de viver com abundância aqui. Paulo viveu com abundância na terra. Vamos olhar o currículo de Paulo, o cara mais azarado que eu já conheci. Não é? Se ele fez um currículo dele de quantas vezes ele afogou, ele naufragou, quantas vezes ele apanhou, ele foi falando. Mas era o homem mais alegre que eu já conheci na Bíblia. Ele escreveu o livro de Filipenses já próximo da morte, ele foi decapitado pela tradição, ele foi decapitado. Ele sabia que ia morrer, ele estava alegre demais. Então ele estava com a alegria sobrenatural que somente Jesus pode dar para mim e para você. Então, vamos continuar só rapidamente, porque eu descobri a partir do versículo 2 do capítulo 112 de Salmos, que tem 7 promessas que Deus deu para mim e para você para este ano de 2025. Se você tomar posse, ele é sua, viu? É mais ou menos igual a esse contrato. Já está disponível aqui, assinado. Eu vou repetir as cláusulas contratuais que estão lá, assinada por ele. Mas se você quiser, tem que assinar também. Você assina como? Pela fé. Porque você, lá no versículo 1, é bem-aventurado aquele que se compraz, se alegra dos seus mandamentos. Aquele que teme ao Senhor. Então, ao invés de você ficar lambendo as suas feridas da culpa daquilo que você fez de errado e não se arrepender, você não vai experimentar qual ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o versículo 2 diz assim: para aqueles que são bem-aventurados, porque eles temem ao Senhor, a sua descendência, isso aí é para mim e para você, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Você se sente justo? Estou falando justo dentro do contexto que eu expliquei aqui, da palavra, não é justo dentro do contexto do português. Esse justo aqui é aquele que é justificado. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para ser justo? Não. Quem fez a justiça no meu lugar? Jesus na cruz. Então eu posso, se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu posso dizer para mim mesmo que eu sou justo. Porque se eu aceitei a esse contrato que ele assinou, e eu falei, eu quero isso, eu sou justo.
Então, eu vou perguntar agora, dentro dessa explicação, quem aqui não se considera justo? Vou fazer o contrário, porque senão todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui não se considera justo, mesmo sabendo o que eu expliquei aqui agora? Se você não se considera justo, o que quer dizer aquele que não se considera justo? É aquele que, se Jesus vier aqui hoje, ele não vai ser arrebatado. Ou se eu morrer hoje, porque essa experiência do arrebatamento, o morto e o vivo também vão ter, igualzinho. Se eu morresse hoje aqui, eu ia, no dia do arrebatamento, eu ia chegar primeiro que vocês, segundos antes, lá no ar e com o meu corpo glorificado. Se eu fosse cremado, um filme de Spielberg, pegava todas as minhas cinzas e formava um corpo glorificado, eu vou me encontrar com Jesus nos ares. Agora, se eu não morrer, se vier nos próximos anos, eu ainda estiver vivo aqui, eu vou encontrar nos ares com os mesmos que morreram, com Jesus glorificado. Então, vou repetir a minha pergunta. Se você não se considera justo, deixa que o Espírito, que é o que convence da justiça, do juízo e do pecado, que está falando no seu coração. Se você não se considera justo, não fique com vergonha, porque você não pode se envergonhar do próprio Deus que conhece o seu coração. Levante a mão, porque eu vou orar por você agora, para que você se torne justo e venha tomar comigo a ceia que nós vamos tomar daqui a pouco. Porque só pode tomar a ceia aquele que é transformado pelo Senhor, que pertence ao corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. Tem alguém aqui que não se considera justo, que quer receber uma oração minha agora, que é o Espírito Santo de Deus é que está falando? Tem? Se quiser, estou pronto. Não tem. Glória a Deus. Segunda promessa que Deus tem para mim e para você, todos nós justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Esse versículo tem duas partes, eu vou só pegar essa primeira parte. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Vamos entender o que é riqueza e prosperidade biblicamente. Dentro dessa análise que eu falei para você, das camadas, riqueza e prosperidade, segundo a palavra de Deus, não é a riqueza do Trump, não é a riqueza do Bill Gates. Essa daí, para mim, é mamon. A riqueza e a prosperidade é você, como crente, poder comer, dormir, ter uma casa e ter um vestido para vestir. É isso que é a riqueza. Não falta nada. Não importa o seu nível social, o crente, é por isso que a igreja é uma bênção. Porque aqui no meio tem gente de classe social alta, que tem mais dinheiro do que ele precisa, isso não é riqueza, é mais dinheiro do que ele precisa. E tem gente que tem aquilo que precisa. E nós convivemos juntos porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, herdeiros e cordeiros com o mesmo Jesus. Glória a Deus. A segunda parte desse versículo, capítulo 3, do versículo 3 de 112, é que a sua justiça permanece para sempre. Então, crente, irmãos, se você tem alguma causa em juízo, saiba que o próprio advogado, que é chamado Jesus, porque a Bíblia diz lá no livro de João, no 1 João, que ele é o nosso advogado. E essa palavra advogado, no original, é a mesma que ele usou para o Espírito Santo, que é como é que chama? Paráclito. Essa palavra que foi traduzida como Espírito Santo, como Consolador, é a mesma palavra que foi traduzida lá como advogado, para Jesus. Então, Jesus está ali, e uma vez eu pregando aqui, tinha um promotor público, né? E eu, não nessa igreja, numa outra igreja, que nós estávamos, eu falei assim, é mais ou menos assim, você tem o juiz que é Deus, você tem o advogado que é Jesus, e você tem o promotor que é o diabo. Aí eu parei e falei assim, epa, tem algum promotor aqui? Naquele dia tinha, tem algum aqui agora ou não? Falei, não estou querendo chamar de diabo, é só que a palavra Satanás, diabo, é acusador. Então, o diabo está constantemente acusando a gente perante Deus, que é o juiz. Aí tem um advogado. Irmãos, um advogado melhor que Jesus? Não tem.
Então aqui é que ele está falando isso, quero que você entenda isso, que essa justiça permanece para sempre, porque o nosso advogado é Jesus. O versículo 4 diz assim: ao justo, que agora você já é, todo mundo aqui é justo, nasce luz nas trevas. Ele, ou seja, eu e você, somos benignos, porque nós saímos das trevas e fomos ser luz. Então, no momento que você transforma a ser luz, você é benigno, é misericordioso e é justo. Na sua maneira de agir com os seus relacionamentos, não com Deus somente, mas com você e com o outro, você é justo. Isso aí é caráter. Jesus transforma o caráter de um crente. Se você era mentiroso, deixa de ser mentiroso. Se era adúltero, deixou de ser adúltero. Se você pecava, você deixa de pecar. Você não tem contentamento no pecado, mas então quer dizer que um crente nunca peca? Peca. Mas quando ele peca, o Espírito fala com ele, se ele está atento à vontade, à voz de Deus, à voz do Espírito que está habitando nele, você corrige logo. Não deixa passar por um dia, irmãos. Quinta promessa, no versículo 5 diz: a ditoso homem, ditoso é aquele que está repleto de sorte, é um cara sortudo, é o cara. A ditoso homem que se compadece e empresta. Uma das características do crente é que ele deixa de ser avarento. O que é avareza? Avareza, a Bíblia diz que é idolatria. É idolatrar dinheiro, a sua segurança está no dinheiro. Então tem gente que passa a vida inteira trabalhando para pescar no final da vida. Você conhece essa piada, né? O cara chega lá, por que você está aí pescando, pô? Tão novo, você podia ir trabalhar. Mas por quê? Porque você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Para quê? Para você comprar uma casa na praia. Mas para quê? Você vai pescar. Eu já estou pescando. Para quê? É mais ou menos isso que Deus está querendo falar, né? Ele é um ditoso homem que se compadece e empresta. Aquele que não empresta, irmão, você não sabe o que é bênção você emprestar para alguém ou dar uma oferta para alguém. Se o Espírito Santo te convencer a fazer isso, faça. Não fala que aquilo é do diabo, não, que está vindo. O diabo nunca vai dar uma sugestão boa para você. Ele sempre, porque é contra a natureza dele, ele não vai fazer uma coisa boa para você. Sexta promessa. Ele não se atemoriza, no versículo 7, não se atemoriza de más notícias. O 6 é complemento do 5. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Ou seja, ele é corajoso. Outra coisa que eu aprendi nesses 44 anos, eu tenho aumentado a minha coragem. Porque ao longo do tempo eu fui vendo, irmãos, que o temor no aspecto do medo de uma situação não resolve nada, absolutamente nada. Eu nunca consegui resolver um problema por causa do meu medo. Na hora que eu chego na mão de Deus, às vezes Ele dá uma solução tão simples, que você fala, mas é só isso? Então, esta é uma promessa que Deus está dando para mim e para você. Não tenha medo, seja corajoso. E a última promessa, que está no versículo 10. O perverso vê isso, vê tudo isso que nós falamos, que a descendência dele é abençoada, a prosperidade, a justiça, a caráter, ele é ditoso, ele é corajoso. E o perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome, e o desejo dos perversos perecerá. Ou seja, ele é vitorioso sobre os inimigos. Todas as bênçãos que eu e você temos são motivo de inveja. Isso está lá no livro de Eclesiastes, depois você leia isso. Por mais que você queira ficar quietinho, não fica aparecendo, não fala nada, só de um vizinho ver, olhar para você e falar, pô, esse cara, o que ele tem de diferente de mim? A família dele está indo bem, ele tem prosperidade, porque meu carro aqui é uma lambreta, o dele já é um carrinho melhor. A justiça, Deus está cuidando da vida dele, ele é um sujeito que mudou o caráter dele.
Ele passou a me emprestar dinheiro, me oferecer dinheiro que eu nem quero. Ele é corajoso por causa das notícias que do Brasil, que o dólar que subiu, que isso aqui. Ele não está preocupado com isso. Irmãos, eu quero tomar ceia com você hoje. Vou pedir para a Raquel vir aqui, porque como família eu quero que você faça isso como família. Quando você pegar esse pãozinho aqui, o primeiro elemento que eu vou pedir para a Raquel abrir para mim, porque vai cair na minha camisa de linho bonito. Eu descobri que linho, os anjos andam de linho, então nós vamos ter roupa de linho, então eu gosto de linho, por isso eu descobri na palavra muito recentemente, estou antecipando aqui. Então, quando você for tomar essa ceia, irmãos, nós vamos comer primeiro o pão, antes do suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Como nós todos aqui já somos e declaramos com a nossa boca e cremos com o coração que nós somos justos, eu posso comer desse pão porque eu faço parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Se você ainda não recebeu e quer, como você já é justo e quer tomar essa ceia, levante a mão que eles vão te alcançar aí. Então, quando você comer esse pão, você está fazendo um ritual, porque a palavra de Deus diz que é um memorial. Você está lembrando o quê? Que Jesus derramou o seu próprio sangue na cruz e o seu corpo. Lembra que ele falou um dia lá para os discípulos que quem não comer do meu corpo não tem parte comigo? E eles falaram, mas que história é essa, gente? Eles não estavam compreendendo. Mas a revelação veio do Espírito Santo depois, e eles entenderam depois. Essa é mais uma passagem que a gente fala sobre aquelas camadas de compreensão da Bíblia. Quem não comer do meu corpo, Jesus naquela hora quando falou isso, não estava deixando o Espírito Santo de Deus revelar a eles, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Mas eles compreenderam depois que quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele inaugurou a igreja é o corpo místico de Cristo. Essa palavra místico, muitas vezes, ela é mal interpretada, mas é a palavra correta em português, é místico, porque é uma coisa espiritual que nós não compreendemos, é um mistério para nós. Esse mistério da igreja, ele não existe no Velho Testamento em nenhum lugar. Por quê? Porque Satanás, se soubesse da igreja que iria ser inaugurada através do sacrifício de Jesus, que era o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não iria matar Jesus, ele ia tentar fazer de alguma outra forma para que Jesus não fizesse, não transformasse a vida da humanidade. Ele queria que todos nós fôssemos para o inferno. Então, no Jesus, na hora que inaugurou a igreja, ele falou assim, esse é o meu corpo. Se você comer desse pão agora, como memorial do que Jesus fez para mim e para você, você está inserido dentro desse corpo místico que faz o poder dele vir para cada um de nós através da sua cabeça, que é o próprio Jesus. Por isso que eu ouso orar pelos enfermos, porque eles vão ser curados, porque eu faço parte, eu sou um pedacinho desse corpo, que tenho esse poder. Você e eu temos esse poder, irmãos. Então, na hora que você comer desse pão, pense nisso, aquilo que está faltando na sua vida para esse ano de 2025, você tem 7 promessas aqui que eu e você assinamos esse contrato hoje. Esse contrato já está disponível, faz parte dessas cláusulas contratuais que Jesus já assinou, mas você ainda não tomou posse dessa. Está lá escrito, irmãos, é herança e coerência que nós temos com Jesus. Então, esse ano de 2025, se você estiver passando por uma enfermidade dessas, hoje eu estava vendo aqui a Renata ministrar, irmãos, lá no fundo, lá atrás, antigamente, uma pessoa que tinha câncer, ela era quase, ninguém falava nem o nome. Minha mulher acabou de ser curada do câncer. A Renata acabou de ser curada do câncer, ela está ministrando aqui, irmãos. Por quê? Porque nós temos esse poder desse pedacinho de pão que eu e você vamos comer agora.
Então coma isso com essa alegria, sabendo que você faz parte desse corpo. E esse suco de uva que representa o sangue de Jesus? A palavra de Deus diz que no sangue tem vida. Se você olhar lá no livro de Levítico, fala que a alma do homem tem vida. Então, na hora que você tomar desse cálice, lembre que o Jesus derramou aquele sangue que não tinha no DNA dele nenhum pecado, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum pecado, que traz medo para você, ao invés de temor. Quando você tomar desse sangue, você introjeta dentro da sua natureza, você faz uma transfusão desse seu sangue para esse sangue puro, imaculado do Senhor. Toda a humanidade não tem esse sangue. Mas no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e tomou desse cálice como memorial, você vai estar debaixo da mesma proteção que Deus deu para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então eu quero que você cante aquele hino, Renata, com toda essa unção que Deus te deu. Nós vamos cantar esse hino agora com essa perspectiva nova. Você agora está entendendo a sua palavra nos três, elimina aquela primeira camada de compreensão da palavra e fica só com aquelas três que nós falamos, que é a revelada pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos filhos de Deus, que estamos experimentando qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade dele. Amém, amém, aleluia. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Como um guarda que vigia, espera pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por ti, surpreso da esperança que liberta e faz viver. Vamos juntos? Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Como guarda que vigia, espera pelo amanhecer. Assim a minha alma espera por ti, sou preso na esperança que liberta e faz viver. Renova-me em tua força, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixe faltar em meus lábios o louvor. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Como guarda que vigia,
assim a minha alma espera por ti. Sou preso da esperança que liberta e faz viver. Renova-me em tua força, assim como se renovam as tuas misericórdias a cada manhã. Enche-me do teu amor que não confunde, e da paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixe faltar em meus lábios o enche-me do teu amor que não confunde, me dá paz que me faz caminhar. Conserva-me no primeiro amor e não deixes faltar em meus lábios o louvarei, te louvarei, te louvarei, Senhor, louva-te, Jesus, por todo o meu viver. Louvarei, te louvarei, Senhor, toda a minha vida. Louvarei a ti, Jesus, por todo o meu viver. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já fez tudo por nós, Pai. Senhor, eu quero clamar que este ano de 2025, nós todos que estamos aqui, justos e justificados pelo Senhor, possamos experimentar na profundidade do conhecimento da Sua vontade, para que os nossos planos estejam alinhados debaixo da Sua submissão, debaixo do seu senhorio, Pai. Que os nossos planos sejam os mesmos planos que são os planos que o Senhor tem para mim, assim como o Senhor fez com Adão antes do pecado. Ele não conhecia o bem e o mal. Que nós não possamos usar essa malignidade que está na nossa natureza pecaminosa, Pai, mas que possamos compreender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós queremos agir nesse ano 2025 com a sabedoria, o conhecimento e a inteligência que vem do Senhor, Pai. Essa é a minha oração que eu faço para a minha vida, para a vida da minha família e para a vida de todas essas famílias que estão aqui reunidas, para a honra e para a glória do Seu nome, Pai. E que o amor de Deus, esse amor incomensurável que nós não compreendemos, a graça, essa graça que nos salvou de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz. Bom ano novo para vocês, irmão. Deus abençoe.